Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu trago para vocês a parte 2 da nossa história de vampiros. Muita gente pediu, e não só nos comentários do primeiro vídeo, então vamos dar continuação à nossa história de vampiros que nasceu no Reddit e acabou também dando origem a um livro chamado Você é Sempre Bem-vindo no Hotel Blood Ridge. Caso você não saiba do que eu estou falando e perdeu a parte 1, eu vou deixar o link para você ler a primeira parte da história aqui em cima do vídeo. E a segunda parte se chama Eu Tinha um Hotel e provavelmente estava alugando um quarto para uma família de vampiros a cada 4 anos durante décadas. Eu já tinha tomado a decisão de fechar o hotel muito antes de minha irmã deixar aquela fotografia. Os planos estavam em andamento e parecia que nada impediria a venda, até que ele chegou. Não me dei ao trabalho de limpar o quarto deles depois que a família foi embora, emocionalmente exausta demais para assumir a horrível tarefa. Em vez disso, voltei para dentro de casa para me cercar de memórias e preparar uma refeição que minha mãe costumava fazer para minha irmã: espaguete com almôndegas e torrada com alho. Foi reconfortante. Eu estava limpando a casa depois do jantar quando ouvi a porta da frente do escritório se abrir. A velha campainha da recepção tocou alto o suficiente para eu ouvir. A placa de vagas já estava apagada há muito tempo e a porta da frente do escritório fora trancada depois que a família foi embora. Quem quer que tivesse tocado a campainha não era bem-vindo. Abri a porta lentamente, segurando firmemente a faca de cozinha na mão. Estamos fechados, avisei. A porta se abriu para uma sala vazia. Estou atrasado, disse uma voz do canto mais escuro da sala. Parecia um animal encolhido num canto, recolhido e pequeno. Era mais uma figura desleixada do que uma pessoa, coberto de lama e sujeira. Quando ele se levantou, vi como sua aparência estava péssima. A terra cobria cada fenda, como se ele estivesse enterrado nela, e apenas o branco de seus olhos se destacava da camada negra de lama. Ele estava magro, quase emaciado, mas ainda assim tinha alguma força. Desculpe, mas estamos fechados, repeti. Mas a placa, ele disse, apontando para a placa de Você é Sempre Bem-vindo pendurada do lado de fora da janela. Não temos quartos limpos, sinto muito. Você vai ter que procurar outro lugar, eu disse, sentindo uma repentina sensação de desconforto. Seus olhos brancos encontraram os meus com um olhar tão intenso que parecia que ele estava olhando diretamente através de mim. Mas já temos um quarto, disse ele. Sua voz era suave, porém autoritária, e totalmente desprovida de emoção. Foi então que eu o reconheci. Ele era o adolescente da família, embora mais magro do que eu me lembrava. Seus traços jovens e familiares estavam cobertos de sujeira, mas eu sabia que era ele. Ele sabia que eu sabia. Eles partiram? Ele perguntou. Eu assenti. Eles me deixaram alguma coisa? Ele continuou, com a voz finalmente embargada. Eu não sabia como responder. Não entendia bem o que ele queria dizer. Eles deixaram alguma coisa para trás? Ele perguntou, parecendo repentinamente desesperado. Não sei, respondi, tirando as chaves do quarto do gancho. Mas fique à vontade para conferir. Ele pegou as chaves da minha mão, com um olhar fixo no meu braço. Era como se ele visse algo que eu não via. Obrigado, disse ele, e saiu do escritório, deixando um rastro de lama porta fora. Foi só quando ele foi embora que eu percebi que o rastro de lama só levava para fora. Naquela noite, não consegui dormir. Observei o quarto dele da minha janela e esperei que ele saísse, mas, assim que ele fechou a porta, pareceu que ele desapareceu lá dentro. Ele nem sequer acendeu a luz. Só deixei meu posto tempo suficiente para fazer café, mas mesmo assim fiquei atenta ao rangido daquela porta velha e pesada. Nunca ouvi. Quando amanheceu, decidi ir vê-lo. Bati várias vezes e anunciei minha intenção de entrar. Ele não respondeu. A porta se abriu com aquele velho rangido familiar e o sol voltou a invadir aquele quarto escuro. A fumaça do cigarro ainda pairava pesada no ar e dançava sob os raios de luz.
A chave do quarto estava jogada ao lado do cinzeiro. Olá, eu disse. O quarto em si parecia vazio, mas tracei seus rastros de lama da porta até a mesa e depois até o banheiro. Ele havia fumado as pontas de cigarro velhas deixadas pelos outros e não deixara nada além de filtros queimados. As camas, novamente, estavam intocadas. Bati suavemente na porta do banheiro. Você está bem? Perguntei. O carpete chacoalhou sob os meus pés, molhado pelo transbordamento do banheiro. Estou entrando, anunciei, já girando a maçaneta. Ao abrir a porta do banheiro, ela empurrou uma camada de lodo úmido e pegajoso. Era uma mistura de vermelho escuro e marrom terroso. O cheiro doce e pútrido de decomposição me atingiu antes que meus olhos pudessem compreender o horror do que estava diante de mim. A banheira estava cheia de sangue velho e espesso e torrões de lama deixados pelo menino. Suas roupas estavam empilhadas em um monte úmido e lamacento do lado de fora da banheira. O chão estava pegajoso de sangue e sujeira. Mesmo assim, entrei. A banheira estava tão cheia daquela lama horrível que talvez ainda houvesse algo escondido sob a superfície. Como já fizera muitas vezes, estendi a mão e puxei a tampa do ralo. Minha mão roçou em algo lá dentro e eu recuei. O borbulhar de fluidos corporais em decomposição escorreu pelo ralo enquanto eu esperava para ver o que havia escondido lá dentro. Felizmente, não era o menino. Era a perna decepada de um veado que havia roçado minha mão. O casco estava nodoso e rachado, e a perna em si não passava de carne crua, suspensa por tendões ainda presos ao osso. A sujeira deixada na banheira vazia era uma mistura de vísceras dilaceradas e gordura não derretida, os restos de um animal abatido. Em todos os meus anos de limpeza, eles nunca deixaram esse tipo de evidência. Era sempre sangue, enormes quantidades de sangue e bile, mas nunca nada que não pudesse ser drenado. Presumi, então, que aquilo tinha sido deixado pelo menino. Fiz o meu melhor para enfiar os pedaços em decomposição da carcaça num saco plástico e, em seguida, usei lençóis e toalhas velhos para limpar as poças de morte pútrida que restaram. Joguei tudo na vala de queima nos fundos. Esvaziei um balde inteiro de água sanitária no banheiro, só para disfarçar o cheiro. Exausta, adormeci na cama, impregnada dos odores de morte e da fumaça do cigarro. Sonhei com minha irmã. Pela primeira vez em muito tempo, pude ver seu rosto novamente. Quando acordei, ainda estava de tarde, mas o menino não havia retornado. Eu estava com fome e coberta de sujeira. Tomei banho na água mais quente que consegui suportar, na esperança de queimar o odor da minha pele. Depois, fiz um sanduíche e voltei para o meu posto na janela. Eu havia deixado a porta aberta para arejar o quarto. Imaginei que, se ele tivesse voltado, a fecharia, mas ela continuava aberta. A noite chegou e me perguntei se ele simplesmente tinha ido embora, procurando pela família. Decidi que deveria fechar a porta e então trancá-la. Eu tinha levado a chave dele comigo depois da limpeza, então, se ele quisesse voltar, teria que pedir. No momento em que meus pés cruzaram a soleira da porta, vi seus olhos brancos envoltos nas sombras do outro lado do cômodo. Ele estava parado do lado de fora do banheiro aberto. Estava ali, imóvel e nu, mas coberto por outra coisa. Não era a sujeira de antes, mas uma crosta vermelha escura que secava em sua pele. Não é o suficiente, ele disse das sombras. Apodreceu. O que é você? Perguntei abruptamente. Ele esperou uma eternidade antes de responder, apenas me encarando do outro lado do quarto. Você sabe, ele disse com uma voz fraca e baixa. Não, não sei. Minha irmã é... Ela é como você? Perguntei. Ele assentiu de um jeito que parecia estar confuso com o fato de eu estar perguntando. Dei um passo para trás, saindo do quarto. Ele deu um passo à frente, sob o luar tênue que brilhava no chão. Seu corpo estava coberto de sangue seco, e seu cabelo estava bagunçado em um emaranhado preto e espesso. Por favor, não me machuque, gaguejei. Seus olhos se arregalaram ao se aproximar, antes de parar de repente. Suas feições macabras foram subitamente iluminadas por faróis âmbar. Ele recuou e se refugiou nas sombras do quarto. Me virei e vi os fachos ofuscantes de uma velha caminhonete entrando em nosso estacionamento.
Olhei para o garoto de novo, mas ele havia sumido. A porta da caminhonete se abriu e um homem alto e musculoso, de cabelo curto e óculos de aros grossos, saiu. Era um senhor mais velho, com as têmporas grisalhas, mas não era idoso. Sua estatura era intimidante e sua voz grave. "Olá", disse ele, ainda escondido atrás das luzes brilhantes. "Posso ajudar?", perguntei, protegendo os olhos. "Desculpe", ele disse, e depois se recostou no carro e apagou as luzes. Senti-me presa entre o monstro atrás de mim e o estranho que se aproximava pela minha frente. Sem perceber, eu estava encostada na parede. "Você trabalha aqui?", ele perguntou, notando minha retirada e também dando um passo para trás. "Não há vagas", falei um pouco mais alto do que o necessário. Ele olhou ao redor do estacionamento e semicerrou os olhos para a placa apagada do hotel. "Certo", disse ele. "Estamos fechados agora, me desculpe", eu disse, um pouco mais suave. "Gostaria de passar a noite aqui, se possível", ele disse. "Foi uma viagem longa e nós dois sabemos que não há outras opções por perto." "Não temos quartos disponíveis", eu repeti, limpando a garganta. "E aquele ali?", ele perguntou, apontando para a porta aberta atrás de mim. "Não está limpo", expliquei. "Não me importo", disse ele, fechando a porta da caminhonete. "Posso pagar em dinheiro, se quiser." Eu balancei a cabeça. Ele apoiou uma mão no veículo. "Nenhum dos quartos está mobiliado", eu disse. "Este estava, mas um animal entrou e morreu. Eu estava limpando. Não seria higiênico." Ele deu um passo à frente, em direção às luzes do hotel. Seu rosto era duro, sério e completamente perturbador. Não pude deixar de me lembrar daquele escritor, do que ele disse. Este homem poderia ser um deles, pensei. Lá estava eu, de costas para um perigo que não conseguia compreender, enquanto à minha frente estava um potencial assassino em série. Ele deve ter notado o desconforto no meu rosto. "Então tá. Você se importa se eu estacionar aqui essa noite e dormir na minha caminhonete?", perguntou ele, tentando soar tranquilizador. Pensei bastante. "Não vejo por que não", respondi, contra a minha vontade. Ele sorriu e abriu a porta da caminhonete. "Agradeço", disse ele, decepcionado. Voltei para o quarto, mas mesmo com a luz da caminhonete não consegui ver o interior. Fechei a porta e a tranquei. Depois disso, tranquei todas as portas por onde passei até chegar ao meu próprio quarto. Ainda inquieta com as duas ameaças que dormiam a apenas algumas centenas de metros de distância, decidi me armar. Não gosto de armas, nunca tive uma e nunca me importei em comprar uma, mas meu pai me ensinou a atirar. Aliás, ele me ensinou a atirar com o velho revólver do meu avô, o mesmo que estava trancado numa caixa debaixo da minha cama. Era o cofre do meu pai e, além da arma, eu não fazia ideia do que encontraria. Tive que usar um martelo e uma chave de fenda velha para arrombar a fechadura e, depois de apenas algumas tentativas, consegui abri-la. Como esperado, a arma estava sobre uma pilha de documentos importantes, fotos e pequenas lembranças que significaram algo para o meu pai em algum momento de sua vida. 6 balas soltas ressoaram ao redor da caixa de aço. Pareciam feitas à mão, não compradas, e de alguma forma mais antigas do que eu. Cada uma delas tinha a ponta de prata, polida e brilhante. Carreguei o revólver e o deixei de lado. As fotos escondidas embaixo dele não eram aquelas que eu conhecia da minha infância. Todas eram, por algum motivo, particulares dele. A fotografia de cima era dos meus pais, anos antes de eu nascer. Minha tia, que eu não via há anos, estava ao lado da minha mãe, sorrindo e segurando a mão de um homem de pouco mais de 30 anos. O homem parecia estranhamente familiar. Ele me lembrava, talvez demais, o homem de meia-idade da família, embora o homem na foto parecesse feliz demais para ser a casca inexpressiva que eu conhecia a vida toda. A foto abaixo era do meu avô, de pé, com o rosto impassível em frente à versão mais antiga do hotel. Ao lado dele estavam outras 4 pessoas, que eram, sem dúvida, 4 membros da família. Nenhum deles, incluindo meu avô, sorria. À direita do meu avô estavam os 2 membros mais velhos da família, então a mulher de meia-idade e a adolescente. O menino e o homem de meia-idade não estavam lá. A foto era antiga e desbotada, mas mesmo assim era evidente que pareciam os mesmos de apenas alguns dias atrás. Abaixo disso tudo, encontrei a certidão de nascimento da minha irmã, títulos antigos, a escritura do hotel
e outros documentos de valor, mas sem graça. Abaixo disso, porém, havia mais uma coisa: um cartão rígido embrulhado no mesmo papel em que o dinheiro da família estava embrulhado, amarrado com o mesmo barbante. Abri. Desembrulhei e vi o verso de uma fotografia, mais nova que as outras, com Chicago, 1974, escrito numa caligrafia que me era estranha. Não era da minha mãe nem do meu pai. Virei a foto e senti um arrepio percorrer minha espinha. Vi a mim mesma, mais jovem do que alguma vez vira em qualquer foto de família. Eu vestia um macacão de veludo e estava em pé em frente ao antigo prédio. O mais estranho, porém, era que eu estava entre dois adultos vagamente familiares, de mãos dadas. Nós três estávamos sorrindo. Gostaria de poder dizer que conseguia identificar o rosto deles, mas não consegui. Eu só podia presumir que eram amigos da minha família, mas pelo que eu sabia, meus pais nunca tiveram muitos amigos, e aqueles que tinham eram os que nos visitavam. Durante toda a minha vida, meus pais priorizaram o hotel. Nunca tínhamos viajado juntos, exceto um fim de semana de feriado na casa da minha tia. Aliás, até onde eu me lembrava, nenhum deles jamais havia mencionado visitar Chicago, e definitivamente nunca disseram nada sobre ver amigos lá. Quem eram essas pessoas? Onde estavam meus pais? Por que minha irmã não estava comigo? Minha respiração acelerava a cada pensamento e eu fechei a caixa com força. Eu já tinha perguntas demais que pareciam impossíveis de responder. Eu não estava pronta para mais. Felizmente, o cansaço tomou conta da minha mente e acabei pegando no sono. A arma carregada estava em segurança no criado mudo ao meu lado. Eu até tinha empurrado uma cadeira para baixo da maçaneta da porta do meu quarto. Com as cortinas pesadas, fechadas, o sol não entrava e eu acordei muito tarde na manhã seguinte. Antes mesmo do café, fui até o estacionamento. A caminhonete, porém, já tinha ido embora. Comecei a sentir uma pontada de culpa por ter julgado o estranho daquele jeito. Essa culpa, porém, só aumentaria com o passar do dia. Abri a porta do quarto do menino. O sol da manhã inundou o cômodo imediatamente, iluminando qualquer canto escuro. Ao mesmo tempo, o cheiro de ferro invadiu meu nariz. Ao me aproximar da porta do banheiro, meus pés mais uma vez pisaram no carpete encharcado. A porta estava destrancada, mas ao abri-la, ouvi o som familiar de sangue coagulado sendo empurrado para o lado. Deparei-me com uma visão familiar, mas não menos perturbadora, de um banheiro de azulejos brancos coberto de sangue carmim. Torci para que fosse, de novo, um animal, embora até isso me pesasse na consciência. Só por segurança, decidi limpar. Precisava ter certeza de que nenhum vestígio do adolescente ficaria para trás, caso alguém aparecesse de repente. Aquele homem estranho agora me deixava nervosa de uma forma totalmente diferente. Eu estava tão concentrada que esqueci de fazer café. Em vez disso, fui direto ao trabalho de absorver as enormes quantidades de sangue. Foi só quando eu estava no chão esfregando que notei que um pouco do sangue vazava pelos espaços entre os pisos de ladrilho. Rachaduras estreitas em 3 linhas retas, formando um quadrado contra a parede. Então notei que o rodapé embaixo da pia havia sido removido e tinham pequenos buracos do tamanho de dedos no chão onde ele encontrava a parede, como numa bola de boliche. Eu rastejei pelo chão, ainda escorregadio de sangue, e coloquei meus dedos ali. Consegui encaixar e puxar o que acabou sendo uma porta ou escotilha no chão. Quando a abri, o sangue vazou por completo para o vão embaixo do banheiro, um vão que até agora eu nem sabia que existia. Não tive escolha a não ser investigar. Não era um espaço grande, mas tinha altura o suficiente para atravessá-lo sem rastejar. Estendia-se por uns 3 metros em todas as direções. Estava escuro, mas a lanterna do meu celular era forte o suficiente para revelar até o canto mais distante. Felizmente, o garoto não estava à vista. O chão abaixo de mim era de terra macia, enlameada pelo sangue que escorria. As paredes pareciam ter sido feitas de tijolos vermelhos antigos e argamassadas no lugar, diferente de qualquer outra fundação na propriedade. Palavras escritas em uma língua desconhecida estavam esculpidas na parede.
Cheirava a fumaça, hálito rançoso e ferro. Me aproximei para explorar a sala escondida. Estranhas rochas cristalinas estavam espalhadas, meio enterradas pelo chão, muito parecidas com a que se encontram nas cavernas, agora fechadas. O detalhe mais perturbador, porém, eram os montes de terra macia dispostos em 7 grandes pilhas por todo o lugar, uma para cada membro da família. Imediatamente, a atmosfera ficou pesada de medo. Saí o mais rápido possível. Deixei o vão do jeito que encontrei e recoloquei o rodapé, por precaução. Terminei de limpar o banheiro e joguei água sanitária em tudo, tomando cuidado para não atingir as rachaduras no chão. Quando voltei ao escritório, vi uma mensagem piscando em vermelho no telefone. Verifiquei e era do meu advogado, então retornei a ligação. Ele me informou que o comprador do imóvel deveria passar por lá. Disse-me que ele queria me ver pessoalmente, mas ele era um sujeito estranho e talvez não revelasse suas intenções. Só pude presumir que fosse o homem da noite passada. Ele então mudou de assunto e, com um tom sombrio na voz, perguntou se eu tinha notícias de alguém da minha família. Não, respondi. Além da minha tia, eu não tinha mais família. Bom, então odeio ser eu a lhe dizer isso. Mas ela faleceu há algumas semanas, disse ele, claramente desconfortável. O que aconteceu? Perguntei, já esperando qualquer coisa naquele momento. Bem, pelo que entendi, houve um incêndio na propriedade dela e tudo que ela possuía pereceu, junto com ela, disse ele. Então o negócio acabou? Perguntei, porque ela, assim como os meus pais, era dona de um pequeno negócio de hotelaria. Embora não fosse um hotel, era o que se poderia considerar uma pousada. Honestamente, para ela, era mais um hobby do que um negócio. Tudo, ele confirmou. Uma pequena parte de mim ficou aliviada por não precisar me preocupar com aquele lugar também. Houve um momento de silêncio constrangedor e pude ouvi-lo folheando papéis do outro lado da linha. Preciso fazer alguma coisa? Perguntei. Ou você vai cuidar das transferências, ou sei lá o quê? Quer dizer, além da propriedade, não sei o que eu ia querer dela. Nem mesmo a propriedade eu sei se ia querer. Esse lugar já é o suficiente. Ri em um momento constrangedor de leviandade. Ele não riu. Em vez disso, só ouvi mais passos arrastados. O estranho é que ela não deixou nada para você, disse ele, sem rodeios. Por mim tudo bem, prefiro não ter que lidar com isso, eu disse. Bem, você ainda pode ter que fazer isso. Veja bem, ela deixou tudo para sua irmã. Quantos anos tinha o testamento dela? Perguntei. Ele respondeu. Ela atualizou depois que seus pais faleceram. Mas acho que agora seria a hora de abrir o envelope que deixaram para ela. Talvez tenha algumas respostas. Ok, eu faço isso, eu disse, já preocupada em ter que lidar com mais aquilo. A conversa mudou para outros aspectos da venda do hotel e o que eu precisaria fazer para me preparar para ela. O tempo todo, o homem da noite passada não saía da minha cabeça. Em uma reviravolta inesperada, eu queria que ele voltasse. Depois do telefonema, tentei tirar tudo aquilo da cabeça. O garoto tinha sumido e, pelo que eu sabia, o homem também tinha ido embora naquela manhã. Eu estava sozinha novamente, no alto das montanhas, naquele hotel isolado e solitário. Eu não estava com fome, mas preparei uma bebida e decidi seguir o conselho do meu advogado. Peguei a terceira carta deixada pelos meus pais. Rasguei cuidadosamente uma das pontas do envelope. Mesmo dobrado, pude ver através do pergaminho fino que a mensagem era breve, mas inegavelmente escrita com a letra da minha mãe. Ela dizia: temo que eles não sejam mais aqueles que amávamos. Queime tudo. Queime tudo. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Se vocês quiserem a parte 3, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever, isso ajuda o canal demais. Ativa também o sininho para não perder nenhum vídeo novo que a gente postar. Manda para aquele amigo que você acha que também vai curtir e, é claro, deixe o seu like. Nos vemos no próximo vídeo.